Então, nós estamos dando início aqui à nossa terceira aula de teontologia. Então, amados irmãos, vamos fazer um apanhado aí rápido. Nós estamos falando sobre teontologia, que é a teologia de Deus. Falamos na primeira aula que ninguém estuda Deus. Não tem como estudar Deus. Ah, vou estudar Deus. Não tem. Por quê? Porque Deus é Espírito. Como é que eu vou estudar Deus, que é um Deus metafísico e um Deus transcendente, né? O que é a palavra transcendente mesmo? Já falei para vocês, os que estavam na aula. O que é transcendente? Lembra? Transcendente é aquilo que está para além daquilo que a gente consegue compreender. Está fora da nossa dimensão aqui terrena. É transcendente, eu não tenho acesso. Então, esse Deus que a gente não tinha acesso, né? Adão tinha acesso a ele. A Bíblia diz lá em Gênesis que, de certa forma, ele tinha um certo acesso, porque Deus visitava ele todos os dias na viração do dia, né? Mas agora, por causa do pecado do homem, Deus criou-se uma barreira, né? Eu digo assim, de ter uma comunhão mais próxima com Deus. Moisés tinha uma comunhão próxima com Deus, e certa vez ele quis ver Deus lá em Êxodo, lembra? Senhor, eu queria te ver. Aí o que ele falou para Moisés? Não, Moisés, ninguém que me viu permaneceu vivo, né? Aí ele falou o seguinte para Moisés: eu vou fazer o seguinte, Moisés, com você. Você vai me ver através da fresta da rocha, lembra? Eu vou passar a minha sombra e pelas costas você vai ver a minha sombra, da sombra da minha glória. Quer dizer, não dá para ver nada, né, irmão? Através da frestinha de uma rocha, Deus ia passar, ainda ia botar a mão, ia tampar para ele não ver. Porque não tem como. O apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15 que carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. Nós não temos como ver estar na presença do Senhor de forma mais próxima nessa carne, nesse corpo, porque esse corpo aqui é corruptível. Aí ele vai dizer, é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. O que é corruptível? É o corpo, né? Corruptível é no sentido de apodrecer, né? E aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso acontecer, né, será tragada a morte com a vitória. Então, nessa situação a gente não consegue ver Deus. Então Moisés, o que ele conseguiu ver de Deus, tem até um mistério nisso aí. Porque ele viu Deus através da fresta da rocha, viu a glória de Deus, né? E o que significaria isso? Moisés vendo Deus através da fresta da rocha. Não ocorre nada a vocês assim? A Bíblia não diz que ninguém vai ao Pai, Jesus não disse, né? Ninguém vai ao Pai a não ser através de mim, né? E Cristo não é a rocha? Ele falou assim, Moisés, Pedro, porque tu és Pedro. Na língua grega diz, tu és Petros. Petros quer dizer pedrinha solta. Mas sobre esta Petra, Petros é pedrinha solta. E Pedro, o nome dele era Simão, né? Aí ele se transformou em Petros, né? Pedrinha solta. Aí ele falou assim, agora sobre esta Petra, Jesus agora está falando dele. Petra em grego é rocha. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então olha que coisa interessante. Petros, Pedro, quer dizer pedrinha solta. E Jesus está falando, não, tu és Pedro, pedrinha solta, mas sobre esta... Ele está falando agora, como se estivesse apontando para ele. Ele não fez isso, mas ele está dizendo, né? É um pronome reflexivo. Sobre mim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E agora Moisés, lá no Antigo Testamento, está vendo a glória de Deus através da rocha, da fenda na rocha. E quando colocaram Jesus na cruz, o que fizeram com o prego? Eita! Hein? Não fizeram uma fresta na rocha? Tá gostando, né? Coisas maiores que essa vereis aqui, meu filho. Então aquela fresta foi o ferimento. Através das feridas de Jesus nós temos acesso ao Pai, né? A fresta que fizeram na rocha. Moisés não viu.
porque o nosso Deus é um Deus, na época do Moisés lá, era um Deus transcendente, não tinha como ver. Mas aí quando Jesus se fez carne, é o verbo de Deus, do Pai, que se faz carne, agora aquele Deus que era transcendente, eu não conseguia alcançar de certa forma, agora ele é um Deus imanente. Então grave bem, transcendente, Brenda, é o que eu não consigo ter alcance. Mas imanente é aquilo que eu consigo abraçar. Agora você vê João lá, o João o evangelista, né? De vez em quando ele está com a cabeça no peito de Jesus. Agora ele encostando no Deus imanente, né? Você quer ver como é verdade? Filipe certa vez falou para Jesus lá em João 14, né? Senhor, tá bom, tá com o Senhor aqui, conhecia, sei que o Senhor Jesus é o Messias, mas mostra-nos o Pai, isso nos basta. O que Jesus falou para ele? Camarada, eu estou há tanto tempo com você, você não me viu ainda? Ele não diz isso? Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Leia aí João 14. Leia aí. Cadê? Me ajuda aí. João 14. Vê o encontro de Filipe aí com Jesus. Achou aí? Falei. 7, 8, 9. É, do Filipe aí, quando fala com ele. Ei. Disse-lhe João 14, 8. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Isso. Versículo 9. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como disse tu, mostra-nos o Pai. Viu aí? Então, Jesus é o verbo de Deus e é o Deus imanente. O próprio João vai dizer, nós o abraçamos, nós o tocamos, né? Então, um Deus que era inacessível, por questões óbvias no Antigo Testamento, agora é um Deus imanente. E ele é tão, agora, o nosso Deus, ele quer tanta intimidade conosco, irmãos, que ele não só quer estar conosco, mas ele quer estar em nós. Olha só. Como é que a gente prova isso? Até falei uma certa vez uma alta aula para os irmãos aqui, vou falar de novo que cabe bem aqui no momento. Quando Moisés fez a tenda lá do tabernáculo, lembra? Aquilo foi um projeto que ele recebeu de Deus, está lá no livro de Hebreus, tá lá, diz, né? Que ele tinha que fazer uma tenda conforme o projeto que ele recebeu do tabernáculo. Era um projeto semelhante ao que ele viu no céu. Então, o que Moisés viu no céu, ele replicou na terra. Então, aquele tabernáculo é o que está escrito lá, tá? Eu não sei o que Moisés viu, mas o que ele fez foi uma tenda, né? Não sei como que é o tabernáculo no céu, mas a Bíblia diz lá que é um projeto, é uma réplica do que está no céu. E o que é interessante, irmãos, que aquela parte onde tem a barraca, né? É tipo um campo de futebol, metade de um campo de futebol cercado com uma cerca de linho de 2 metros de altura, né? Sabe como é que é? E tem uma entrada só, voltada para o lugar onde nasce o sol, certo? Só tem uma entrada, tem 4 cortinas na entrada, depois tem o altar do sacrifício, a bacia, onde os sacerdotes se lavavam, depois tem aquela barraca dividida em 2 seções, não era isso? Lugar santo e santo do santo. Dentro é tipo uma caixa retangular de tábuas de madeira revestida de ouro. O tabernáculo era assim. Por trás dessa tábua ficavam 4 cortinas. Tinha uma cortina de linho, depois vinha uma cortina de pelo de cabra, depois vinha uma cortina de pelo de cordeiro tingida de vermelho, e por fora ficava uma outra pele, que era a pele de texugo. Era tipo um peixe-boi, né? Que tinha lá no Mar Vermelho, que já está extinto, não existe mais. Então, pelo lado de fora, olha só que coisa, né? Pelo lado de fora tinha aquela tenda que era feita dessa pele de texugo, mas por baixo dela tinha mais 3 camadas de outras cortinas, e 2 eram de couro, e a última, que próxima por dentro ali, era linho. Então é como se fosse assim uma tenda coberta de peles.
Moisés não perguntou para Deus o que significava aquilo, não tem relato nenhum na Bíblia dele perguntando aquilo e Deus explicando para que servia aquelas tendas, né? Mas olha só, se Moisés por acaso perguntasse para Deus: Senhor, mas por que esse tabernáculo tem que ser coberto com pele? Ele não perguntou, mas com certeza Deus responderia: Moisés, agora você não entende nada, mas o meu projeto não é habitar nesse lugar aqui, porque Deus não habitava naquele tabernáculo, né? Aquilo ali era uma representação, aquela arca era uma tipologia da presença de Deus, mas não era Deus, certo? Nosso Deus não é uma caixa. Então, se Moisés perguntasse, o Senhor ia responder: o meu projeto, Moisés, não é habitar em templo feito de madeira, de pedra, de alvenaria, ou nesse tabernáculo aqui. O meu projeto é um dia habitar num templo coberto de pele. E se você fizer um estudo como é que fala? Estudo do corpo humano, né? Você vai ver que a pele é o maior órgão do corpo, né? Mas a pele, quando você corta, você pode perceber que ela tem várias camadas. Vê se não é igualzinho, né? São várias camadas. Tem a derme, hipoderme, isso aqui é derme, são várias camadas que tem. E veja se não combina exatamente com aquilo lá que Moisés fez no tabernáculo, né? Outra coisa que chama atenção é que aquela pele que ficava pro lado de fora, ela ficava curtida de tanto sol que pegava, imagina, quase 50 graus lá na sombra. Chegava uma hora que aquela cobertura ficava preta, não tinha, uma coisa feia, né? Quem olhava de longe assim, beleza nenhuma havia para que desejasse, né? Não é? Mas quem olhava de fora, uma coisa que não tinha parecer nem formosura, mas não sabia a glória que tinha dentro, que eram madeiras cobertas de ouro. E tinha um lugar ali representado a presença de Deus, que era a arca. E você vai ver o apóstolo Paulo no Novo Testamento falando assim: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então agora eu e você somos o lugar onde Deus habita. Então nós não precisamos ir para um lugar para adorar a Deus, porque eu sou o lugar, você é o lugar. Ah, tarado, então legal, não preciso mais ir para a igreja. Eu não estou falando isso. Jesus disse lá em Mateus capítulo 21, 12 ou 13, né? A minha casa será chamada casa de oração. Então o lugar que a gente vai, eu como templo, você como templo, nós nos reunimos no lugar, ali é na casa de oração, porque a igreja tem que estar em comunhão. Um crente sozinho não é igreja. Eu sou só um membro da igreja, do corpo. Tem camarada que você fala com um desigrejado desse aí. Desigrejado é aquele que não vai para a igreja nenhuma. Eu me reúno em casa, não quero mais. A desculpa dele, são 3 desculpas do desigrejado sempre, né? Ou ele não aceita esse negócio de dízimos e oferta. Ou, segundo, é uma pessoa que foi machucada, traída, foi decepcionada na igreja, aquela coisa toda. Me machucaram, na igreja todo mundo é falso, aquela ladainha que a gente já conhece. E a terceira é aquela pessoa que não aceita estar debaixo de uma liderança. Não tem outro motivo. Então, ou é por causa de dinheiro, ou é por causa de alguém que machucou, ou é porque não gosta de liderança. Mas, irmãos, a gente entende que Hebreus vai dizer: não deixando a nossa congregação, como é costume de muitos, né? Então não podemos deixar a congregação, nós temos que estar em comunhão. Então o corpo de Cristo, ele só é corpo se estiver unido. Os irmãos lá em Atos dos Apóstolos 2, eles estavam todos reunidos, né? Você vai ver que as primeiras Santa Ceia, está no capítulo 2 mesmo, estavam reunidos no partir do pão, no batismo, no partir do pão, na comunhão da palavra, no partir do pão, no batismo, estavam tudo junto, sempre junto. Então a igreja tem essa união, tem que existir. Então esse negócio de falar assim: não, eu adoro a Deus sozinho lá em casa com a minha família, a não ser que seja um caso extremo, né? Por exemplo, se você mora na Coreia do Norte, lá não tem igreja. Inclusive, se te pegar orando lá, te matam, né? Te botam no container lá e você vai morrer dentro do container lá. Como tem muitos irmãos lá. Na China também. A China é mais light um pouco, mas também tem repressão, né? Na Nigéria, esses dias mataram 18 lá, parece. Não sei se vocês viram, né? Que estavam adorando a Deus. Então é assim. Então vamos aproveitar a oportunidade que a gente tem de glorificar a Deus, né? Porque vai chegar tempo, irmãos.
o negócio vai começar a estreitar, né? Nós já, lembra na época da pandemia que fecharam a igreja? Então, para eles fazerem isso aí, são 2 palitos. Eles fazem, porque o mal está dominando, né? E Jesus mesmo disse que o mundo jaz no maligno. Nós não temos nada nesse mundo aqui. Nosso problema é com Deus, né? Então não vamos esperar tempos bons, né? Porque infelizmente não é isso que a Bíblia diz que vai acontecer, né? Outra questão que é bom ressaltar aqui, que eu passei na aula passada para vocês, deixa eu ver aqui onde é que está. Falei sobre a existência de Deus, que é provada, né? Nós não temos como estudar Deus. Teologia é o estudo das coisas relacionadas a Deus e não o estudo de Deus. Agora nós vimos no livro aí que a sua existência é provada. Vou fazer uma pergunta aqui. Essa aqui é pergunta para teólogo já nível hard. Nível avançadíssimo, hein? Vamos lá. Deus existe ou... Primeiro, Deus existe? Hã? Quem falou não? Eu. Não. Por que Deus não existe? Ele é. Ah, isso aí. Tá bom, então já que você, meu caro baiano, já que você... Baiano, rapaz, os maiores intelectuais do Brasil eram baianos e nordestinos, sabe disso, né? Vamos lá. Bahia é terra boa, cara. Então vamos lá, não vai decepcionar agora, hein? Qual a diferença de existir e de ser? Porque existir é algo que já existe, né? Não. E ser é algo... É o Deus inexplicável. Tá meio chinfrinha essa explicação. Vai, tenta com outras palavras aí, vamos lá. É porque o pastor Adão, ele também falou na aula que eu vi a primeira vez, na quarta-feira. Ele falou sobre isso. Ele falou? Falou. Tá bom, vou te ajudar então. Deixa eu usar como exemplo para vocês entenderem o que é existir e ser. Tem um filósofo existencialista, ele morreu em 1980, acho. Jean-Paul Sartre, né? Ele era existencialista. A frase dele era: a existência precede a essência. Está em francês, né? L'existence précède l'essence. Gostou, né? Viu? Que aqui é cultura, né? Então, a existência precede a essência, segundo ele lá. O que significa isso? Nessa parte a gente tem que concordar com ele. Não, desculpe. Nessa parte aí, eu tenho que discordar dele, né? Porque Deus, ele está dizendo que para que uma coisa seja, primeiro ela tem que existir, né? Mas não é isso que a Bíblia nos afirma, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque isso não cabe para Deus. Porque antes de Deus existir, Ele é. Vamos usar um exemplo prático. Aqui no Itajaí tem bastante desses exemplos. Você está vendo ali umas casas velhas, daqui a pouco chega lá uma empreiteira dessa aí, fala um nome de uma forte aí, D6, né? Essa aí. Ela compra aquelas casas, derruba tudo, aí faz ali um cercado e já fala, próximo empreendimento, vai ser um prédio ali, né? Aqui toda hora tá. Na fazenda então nem se fala, né? Aquela região ali. Do lado da igreja ali, né? Fizeram ali aquele monte de coisa. Sim. Mas você já percebeu que antes de começar a construir qualquer coisa, já tem do lado um escritorinho tudo bonitinho, com, como é que fala? Maquete, e já tem gente vendendo apartamento lá? Vocês já viram isso? Inclusive se fala, vou comprar na planta, que é mais barato. Aí você fala assim, eu queria comprar apartamento. Aí se você for um cara que trabalha dentro da questão da existência, você fala assim, mas como é que eu vou comprar apartamento se não tem nada aqui? Eu falei, não, amigo, ele não existe, mas já é. Entenderam ou não? O apartamento ainda não... Você olha lá no terreno, pô, mas vai ser... Mas não estou vendo nada. Não, mas olha, ele vai ser assim, ó. Você já está vendo aqui, ó. É só comprar, me confia. Tem muita gente que entrou nessa e se deu mal, né?
Mas aqui não, mas, né? O pessoal compra, tem que esperar construir, claro, 2, 3 anos, dependendo do empreendimento. Mas então, você sem querer, você tá usando de fé, né? Porque você está comprando uma coisa que ainda não existe, mas que essencialmente, quando a gente fala de essencialmente, a gente está falando de questão do ser, tá? Toda vez que você fala de ser, é algo essencial, tá bom? Então, o prédio ainda não existe, mas ele já é. Por isso que, inclusive, tem programa de computador hoje, o camarada, qual apartamento que você quer? Eu quero o 401. Aí ele abre lá no programa, tem um programinha lá, e você entra no apartamento. Você já viu isso? Entra, vê o corredor, eles botam cadeirinha, parece que é um apartamento inteirinho, com sacada, olhando até lá fora. Os caras são tremendos, né, para vender as coisas. Então, essa é a diferença. Então, o nosso amigo aí, Deus o livre esse cara, né? O Jean Paul Sartre, que ele é o marido daquela Simone de Beauvoir, a mãe das feministas. É o marido dela. Dois abomináveis, né? Depois você lê a história dos dois lá. Mas os caras têm ele num pedestal de ouro, né? Igual esse Paulo Freire, né? Isso não é outra questão. Mas, então, ele vai dizer o contrário. Ele vai dizer que é impossível alguma coisa existir, alguma coisa ser antes de existir. Mas com relação a Deus, não. Deus não precisa existir. Eu não preciso apalpar em Deus para dizer que Ele existe. Ele é. Um exemplo bíblico. Deus aparece para Moisés, né? Lá naquela sarça ardente. Aí chegou lá, ele viu uma coisa diferente, uma sarça pegando fogo, mas não consumia. Ele falou: que traque é esse, meu irmão? Chegou lá perto, tira a sandália do teu pé, que o lugar é santo. Aí falou assim: o eis que o clamor do povo chegou até o céu, tal, eu sou o Senhor, que não sei o quê. Aí eu falei: tá bom, que benção. Você vai lá, vai liberar meu povo, vai lá falar com o faraó. Tá bom, eu vou lá, Senhor, mas eu vou falar com o faraó, ele vai querer saber quem é que está mandando aqui, né? Qual que é teu nome? Fala assim: vai lá e diga que eu serei o que serei te mandou. Isso é nome, irmão. Eu serei o que serei. No hebraico é Arié, Asher, Erié. Foi o que Moisés ouviu, né? Eu serei o que serei. Se você parar para pensar, mas o que significa eu serei o que serei? Esse dia eu estava ouvindo um estudo, eu achei bem interessante, nunca tinha pensado nisso. O camarada falou assim: não, quando Deus disse que eu serei o que serei, Moisés ia falar com o faraó, porque era o faraó que ia perguntar quem foi que mandou ele, né? E o povo também de Israel ia perguntar. Vamos lembrar que lá no Egito existia uma infinidade de deuses, né? Muitos deuses. Tinha Deus para tudo. Tinha Deus da mosca, Deus da rã, Deus das feridas, tinha Deus do sol, Deus da inteligência, Deus da burrice, Deus dos animais, tinha Deus para tudo quanto é coisa lá, né? Até falamos numa aula aqui sobre a questão das pragas que Deus mandou, foi uma em cima de cada divindade, lembra que nós falamos? Até falei do rio Nilo, que era um deus. Quando Arão toca lá no rio Nilo, a Bíblia não diz que ele tocou, diz que ele feriu. Então, quando aquela água vira sangue, não é que a água virou sangue, ele matou o Deus. Ele matou o Deus Nilo, que é o Deus Ne, né? Então, quando Deus falou assim: vai lá e diga que eu serei o que serei, ele estava falando o seguinte: ele não sabe quem eu sou ainda, mas conforme o tempo for passando, ele vai ver quem é que eu sou. Eu serei o que eu serei em cada coisa que eu vou fazer. Eu achei interessante essa colocação, né? Então, o nosso Deus, irmãos, ele é. Não esqueça disso, tá? Claro que você não vai falar isso na escola dominical, meus irmãozinhos, cuidado, não tem. Para você começar a entender essas coisas, tem que ter um início, né? Você chegar do nada: irmão, estava na aula do pastor Taranto lá, Deus não existe, irmão. Pronto, acabou, já mandou um monte de gente para. Não é, Lucas? Não é assim. Segura a onda, devagar. Eu sei que você está empolgado, né? Então, ainda com relação a essa questão da existência, vamos ver o que a gente pode falar mais aqui. Não quero entrar na natureza agora. Eu falei na aula passada também que existem vários grupos, né, com relação a essa questão de crer em Deus, ou um Deus, ou
nem acreditar e nem desacreditar, nós temos vários segmentos, né? Nós temos, por exemplo, o ateu. O que o ateu crê? Ele crê numa coisa. Ele crê que Deus não existe. Agora, até falei na aula aqui, que é preciso de muito mais fé para acreditar que Deus não existe do que acreditar que Deus existe. Porque ele vai ter que contrariar tudo que existe, que mostra que Deus existe. O próprio Salmo vai dizer, né? Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando você vê todo esse funcionamento cósmico aí, os planetas se movendo sem se chocar, irmãos, isso aí é uma prova cabal de que Deus existe, que Deus né? É e existe, né? É e existe. Agora nós entendemos o que é, né? Deus é e Ele existe através das suas obras, porque não poderia uma mente humana fazer uma coisa dessa. Você já viu uma arara colorida, coisa mais linda, irmãos? Uma arara, o mar quebrando as ondas. Até falei aqui que a natureza, nada na natureza é quadrado, é tudo redondo. Já percebeu isso? Irmão, mas eu vi lá umas montanhas, umas pedras quadradas. Aquilo é pedra que desbarrancou, né? Mas na maioria tudo é redondinho, tudo é, né? Lá em Gênesis capítulo, acho que é 28, quando fala que o Labão tinha duas filhas, né? Tinha uma que chamava Leia. Que nome, né? Leia chamava. Vaca brava significa Leia. É o nome, Leia é vaca brava. Sério. E a outra se chamava Raquel. Raquel, abelha, né? Não, abelha não, é ovelha, né? Ovelha, Raquel. Então Raquel já é mais bonitinho. Aí diz o seguinte: Leia tinha os olhos baços, né? Aí tem outra versão que vai dizer que o olho dela era remelento, né? Ou vesga. Mas Raquel era bonita de corpo, era bonita de face e de corpo, então ela era redondinha assim, né? Ela era igual um violão, olha só, até na questão, né? Então veja como é que a natureza, ela é toda perfeita, né? Bem delineada. Então é impossível, irmãos, através dessas coisas que são criadas, você não acreditar em Deus, que existe um mente superior que criou tudo isso, né? Não tem como. Até falei aqui, para eu acreditar no Big Bang, que é uma outra forma de crer, não, o mundo surgiu de uma explosão, e essa explosão deu origem a bactérias, essas bactérias foram se evoluindo e chegou até no taranto assim, né? Então, umas bactérias, né? Violenta, né, cara? Agora, é muita fé que eu preciso, irmão, para acreditar que de uma explosão de um sistema simples, né, possa surgir sistemas complexos. Falei sobre isso. Até eu dei o exemplo aqui de um Fusca, né, que você botar uma bomba num Fusca, ele não vai virar uma Ferrari, ele vai virar um monte de lata. Mas a teoria do Big Bang é mais ou menos isso: você explodir uma coisa, ela ficar perfeita, não tem como. Então está furada essa questão dos ateístas. Nós temos os deístas. Quem são os deístas? O deísta é aquele que acredita que Deus, sim, existe um Deus, Ele criou todas as coisas, mas é como aquele relojoeiro que deu a corda no relógio. Lembra aquele relógio da corda? Deu a corda, as coisas estão funcionando e falou assim: agora com vocês, tchau, fui de férias, nunca mais volto, foi para Nárnia, né? Então o deísta acredita nisso, que é um Deus que criou e abandonou. Mas Hebreus capítulo 1, capítulo 3, né, vai dizer que Deus é aquele, não, é 1:3. Deus é aquele que criou e que sustenta todas as coisas. O nosso Deus, ele criou e sustentou todas as coisas. Sustentou? Não, ele sustenta todas as coisas. Então nós não somos deístas. O teísta, já falei do ateísta, falei do deísta, agora eu vou falar do teísta. Tem deísta com D e teísta, tá? Teísta somos nós. Os teístas são os que creem em Deus. Quais são os 3 movimentos religiosos de teístas, né? Principais: cristão, judeu e muçulmano. Peraí, Taranto, mas os indianos também acreditam em Deus, né? Eles acreditam em um monte de Deus, eles são politeístas. Tem 2 milhões de deuses que eles acreditam, mais ou menos, né? Então,
Ateísta, entenderam quem são os ateístas? São aqueles que negam a existência de Deus, mesmo com todas essas evidências que nós temos. Deísta é aquele que acredita que há um Deus que fez e abandonou. Teísta somos nós que cremos que Deus fez e sustenta. Temos os politeístas, são aqueles que creem num monte de deuses. Temos também o panteísta. Quem é panteísta? Panteísta é aquele que acredita que tudo é Deus. Você já viu aquele pessoal que abraça a árvore, quando está andando na rua? Cuidado, não pise na formiga, né? Porque ele acredita, a formiga é Deus, as plantas é Deus. Ele é vegano, não come carne de porco, tadinho do porquinho, não sei o que, né? Mas eu só como coisa da flora, eu só como vegetais e cereais. Mas para chegar esse vegetal, esse cereal na tua mesa, milhões de insetos morreram, né? Então não tem como, amigo, de uma forma ou de outra você vai matar alguém, né? É ou não é? Quando está plantando, tem que jogar pesticida, tem que jogar um monte de coisa, um monte de gente vai morrer lá, e pessoas também, quem sabe até, né? Então o panteísta é aquela pessoa que acredita que Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. O céu é Deus, o sol se pondo é Deus, Deus maravilhoso, Deus. Então há uma diferença de você como cristão estar vendo lá o sol se pondo e agradecer a Deus pela criação, isso é uma coisa. Outra coisa é você dizer que aquele é Deus, o sol é Deus, é diferente. Aí vem o gnóstico. O gnóstico, ele acredita, ele é panenteísta. Tem o panteísta e o panenteísta. Vai notando aí, irmão. É foda, né? Pensou que é moleza? Que é moleza, porra, bêbado na ladeira. O panenteísta acredita que Deus está em tudo, é diferente. O panteísta acredita que tudo é Deus. Tudo é Deus. O panenteísta vai acreditar que Deus está em tudo. Fragmentos de Deus estão nas coisas, tudo, nas coisas físicas, no planeta, no cosmos, tudo quanto é lugar. Por que ele acredita nisso? Porque o gnóstico, ele acredita no seguinte, ele acredita que havia um tempo, né? Havia um tempo que... Acho que eu tenho que achar a canetinha que escreve aqui. Achei. Havia um tempo chamado Arque, aqui é uma palavra grega, né? Seria Arque, né? Arque é um princípio. Ninguém sabe quando que é esse princípio. Aqui tinha um tal de não é Deus, né? Primordial. O nome dele é primordial. Esse primordial seria, eles não chamam de Deus, seria a plenitude de tudo que existe tudo que se sabe, de que se conhece. Tanto as coisas positivas quanto as negativas. Por exemplo, nesse primordial estava o bem e o mal, o certo e o errado, o justo e o injusto, o bonito e o feio, o alto e o baixo, o profundo e o raso. Entendeu? Estavam as coisas positivas e as negativas, estava tudo nele aqui. O bem primordial estava aqui também. Mas um dia, o que aconteceu? Teve um quebra-pau aqui dentro, teve um arranca-rabo aí, e uma parte desse primordial falou assim: eu não faço mais parte de vocês. Pegou as malinhas, se fez e foi embora daí. Isso aí, quem ensina isso aqui são os gnósticos. Gnóstico, tá? Gnósticos. Aí esse cara saiu, né? Esse camarada, e esse cara tem um nome. Esse cara tem um nome. Esse cara aqui, que foi o que saiu daqui, seria uma emanação negativa, uma emanação contrária a tudo que é bom, tá? Esse camarada se chama Demiurgo.
O gnóstico vai dizer que esse demiurgo criou todas as coisas, o universo, criou os planetas, criou o sol, tudo que se conhece, ele criou as coisas físicas, ele criou o homem e colocou o homem encarcerado dentro de um corpo. E esse demiurgo, eles dizem que é o Deus, vou botar em letra minúscula, do Antigo Testamento. Olha a viagem. Isso é uma viagem que tem que fumar muito, né? É o Deus do Antigo Testamento. Aí, nós estamos aqui encarcerados, nós somos uma alma e um espírito que está encarcerado no corpo por causa desse cara aqui, que é o Deus do Antigo Testamento, que eles dizem que nos encarcerou aqui. Nós precisamos nos livrar dessa carne, porque a carne é má. Quando vocês ouvirem alguém falar assim, me explica aí por que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, um Deus perverso, mandava matar, e o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. Você, esse cara é o quê? Gnóstico. Isso é vacina, irmão. Isso é vacina. Porque tem muito crente que se ouvir isso aqui vai ficar, ai meu Deus, e agora? Não, mas está vacinado, já sabe que é gnóstico. Aí, meu querido, esses camaradas aqui, eles entraram na igreja e começaram a perturbar. E perturba até hoje, né? Esses gnósticos. Por isso que o João, quando escreve o Evangelho, ele vai dizer assim, no princípio era o verbo, era o Logos, né? E o verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Não é assim que está escrito lá? Então, quando João escreveu isso aí, ele não estava escrevendo só para dizer que Jesus é o verbo de Deus. Ele está usando a palavra lá, no princípio era o Logos. Logos no grego significa não só palavra, mas significa a essência da palavra. Por isso que Jesus, ele é a essência do Pai. Nós não falamos aqui, quando Felipe perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus falou assim, eu estou há tanto tempo com você, você não tem me visto? Em outras palavras, Jesus falou assim, eu sou a essência do Pai, eu sou o Logos. Logos, também no conceito filosófico antigo, eles acreditam que no princípio foi aquela explosão, era um caos, né? Um caos, eu vou falar do caos? Nesse arqué, que é o princípio, teve um caos, e teve uma mente inteligente que estava aqui no primordial, que organizou todo esse caos. E essa mente inteligente se chama exatamente Logos. E quando ele organizou aquele caos passou a se chamar cosmos. Eu sei que está complicado, mas vai vendo aí, né? Cosmos. O cosmos é aquele caos que o Logos organizou. Então o Logos, para o gnóstico, é uma mente inteligente que organizou esse caos. Cosmo. Por isso que as moças e as senhoras usam cosmético, né? Que é para organizar o caos, né? A palavra cosmético vem daqui, vem de cosmos, organização do caos. É sério, não é brincadeira não. É sério, né? Então isso aqui a gente ia falar lá na frente, mas já que nós estamos falando de Deus aqui, entra os gnósticos, né? Isso aqui era uma outra matéria, que vai, quando for falar lá de apologética, que a gente vai falar sobre isso aqui, mas pelo menos já tem noção mais ou menos, depois a gente aprofunda mais. Então grave aí, era o primordial, saiu a coisa ruim dele lá, que é o demiurgo, que para eles é o Deus do Antigo Testamento, que criou a gente, que encarcerou a gente no corpo, criou todas as coisas, só que a gente precisa ser liberto desse corpo. Quem é que vai libertar ele, segundo os gnósticos? O Logos. Por isso que para eles, Jesus é o Logos que veio libertar a gente, mas o Logos não pode ser carne, o Logos tem que ser espírito. Aí João vai escrever, mas o verbo se fez carne, acabou. E João vai dizer lá na frente na sua epístola, aquele que confessa que Jesus que não veio em carne, é o espírito do anticristo. Então as epístolas de João e o evangelho de João é para combater gnóstico. Sabia não, né? Você já vai ver quantos... Rapaz! Por isso que você vai ver... Porque o gnóstico, ele acredita exatamente... O João, quando começou a escrever, no princípio era o verbo, ó, era o Logos, que o Logos está aqui. Aí os gnósticos, assim que a gente ensina, é isso aí mesmo. E o verbo estava com Deus, isso! E o verbo era Deus, isso! Ele estava no princípio, tudo foi feito por ele, foi ele mesmo, rapaz. E sem ele nada que foi feito se fez. É isso aí, João, tá com a gente. E ele vai falando, quando chega no versículo 14,
mas o verbo se fez carne. Não, aí acabou. Ele não pode ser carne, porque a carne é má. Entendeu o que o gnóstico acredita? Então é todo esse sistema, essa viagem todinha aqui. Tá? Então nós já vimos deísta. O que é o deísta mesmo? Deísta com D. Ele acredita em quê? Fala aí. Isso, fala. Criou e abandonou. Isso. Depois nós temos o teísta. O que o teísta acredita? Somos nós. O que você acredita? Que Deus existe. Deus criou todas as coisas e sustenta. Depois nós temos temos ateísta. Não acredita em nada, né? Não acredita que Deus existe. Depois nós temos os panteístas. O que é o panteísta? Deus é tudo, né? Deus é tudo, tudo é Deus. Tudo é Deus, né? Aí nós temos o panenteísta, que foi para explicar. O panenteísta é que esses caras acreditam aqui, ó. Porque o panenteísta, ele não vai dizer que tudo é Deus. Mas quando esse demiurgo saiu, teve uma explosão, eles acreditam que teve aquela explosão, e dessa explosão o demiurgo criou todas as coisas. Então, as coisas que ele criou não são ele, mas tem fragmentos dele. Por isso que o panenteísmo não é panteísmo. O panteísmo tudo é Deus. Mas o panenteísmo que esses camaradas aqui acreditam, seria o seguinte, que panenteísmo. Aqui não é tudo é Deus. Deus está em tudo. Fragmentos de Deus estão espalhados em todo o cosmos. Na filosofia, quando se fala de cosmos, é tudo que se conhece, cosmos. A Bíblia fala cosmos também, como é mundo. Existem três. Mundo pode ser mundo, planeta Terra. Mundo, não ameis o mundo, é pecado. Deus amou o mundo, é a humanidade. São coisas diferentes, tá? E os três são cosmos. Lá quando você aprender grego, você vai ver que tudo é cosmo. Só que um é cosmo, depende do contexto, você vai ver o que é cosmo, né? Senão a Bíblia vai se contradizer. Jesus vai falar assim, não ameis o mundo. Aí vai, mas Deus amou o mundo. Olha, pronto, já não vou mais para a igreja. Deus criou o mundo. Já é outro mundo, é outra coisa. Mas dentro do contexto está tranquilo, dá para entender, né? Mas é função nossa aí elucidar isso. Então já falei do panteísmo, panenteísmo. Nós temos o politeísmo, essa mole, né? O que é politeísmo? Ele que adora vários deuses. Vários deuses, né? Exatamente, vários deuses. Que mais? Deixa eu ver outro aqui. Outro argumento aqui. Ver se no meu bizuzinho aqui tem. E o ateísmo, ele tem também algumas divisões, tá? O ateísmo é um Deus inexistente. Inclusive eles gostam muito. Olha só, irmãos, os ateístas usam a Bíblia para defender a crença deles. Abre aí em Salmo 53:1 para você ver. E lá está dizendo que Deus não existe mesmo. Você sabia? Você sabia que a Bíblia diz que Deus não existe? Está escrito lá. 53:1. Leia. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Deus não existe. Corrompe-se e praticam iniquidade, e já não há quem faça o bem. Mas a Bíblia está dizendo que Deus não existe? Não, ela está dizendo que o ímpio diz, o inécio que diz. Mas eles gostam de usar esses versículos. Até a Bíblia diz que Deus não existe. Não, olha. Diz o insensato em seu coração. Você, igual você, ó. Não, Deus não existe. É um carcará sanguinolento igual você, que não acredita. Tá? A Bíblia está falando aqui. 14 também fala primeiro. Qual? Salmo 14, primeiro também fala. Fala aí, o que eu leio. Disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido, fazendo-se abomináveis as suas obras, não há ninguém que faça o bem. Nós temos, depois que surgiu o iluminismo, né? O iluminismo ele vai ser forte ali em 1789, né? Na Revolução Francesa, quando eu estava tendo um problema político, social lá na França, que a igreja, os nobres tinham vida boa
e o povão se lascando, como sempre, né? Se lascando, mas naquela época era terrível, estavam passando fome, e a nobreza só se dando bem, né? Aí o que aconteceu? Era o chamado de absolutismo, né? O rei detinha todo o poder. Aí teve aquela revolução, né? A chamada Revolução Francesa, que foi o culminar de muitas coisas que já tinham vindo desde a época da Idade Moderna, né? Desde 1500 e pouco, 1600 e pouco, já estava começando ali a borbulhar lá com o René Descartes, né? Que eles já começaram a pensar fora da caixa essas questões aí sobre como deveria ser o governo das nações, né? E o problema também da influência da igreja na política, isso também é uma coisa terrível, sempre foi. Quando a igreja se mistura com a política, irmãos, isso está na história, vai só ler, não dá certo, nunca deu certo. A igreja estava vindo muito bem, perseguida, os irmãos sendo massacrados, jogados para os leões comer. Aí veio Constantino, mas depois veio Teodósio, foi o Teodósio que oficializou o cristianismo como a religião oficial do Estado, do Império, né? O Constantino, ele simplesmente determinou que se parasse a perseguição. Agora, quem fez o edito lá de Tessalônica, em 398, parece, 398, foi o Teodósio, né? Então foi o Teodósio que oficializou o cristianismo como a religião oficial do Estado. Estava bem até ali. A partir dali, irmão, você vai ver como é que a igreja começou a corrupção na igreja. Por quê? Porque a partir dali, o império começou a assalariar os bispos. Quem paga salário, manda, meu irmão. Você está entendendo? O bispo não tinha salário de Estado. Agora, a partir do momento que o Estado está te pagando, você vai ter que fazer o que eles estão mandando. E não faça não para ver. Isso lá, aí já na época medieval, no ano 1000 ali, já vai ter o rompimento, a grande cisma, né? A igreja do Oriente e a igreja do Ocidente já vão separar. Porque o bispo, onde que era o centro da igreja antigamente, irmão, na época de Jesus? Onde é que era? Era Jerusalém, né? Aí depois que começou a perseguição, elas foram para Antioquia. Lá eles foram pela primeira vez chamado cristão. Mas aí o que aconteceu? Onde que era a capital do Império Romano? Roma, certo? Aí tinha bispo espalhado em tudo quanto é lugar. Aí o bispo de Roma, como era na capital, e aí a partir da época que o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império, o bispo de Roma passou a ser o bispo principal, porque ele estava na capital. E ele era tão amiguinho do imperador, que o imperador não chamava ele de bispo mais, chamava ele de pai. E você sabe como é que fala pai em italiano? Papa. Entendeu de onde vem o Papa? É dali. O Papa vem dessa amizadinha do imperador com o bispo. Aí o bispo de Roma, se achando mais importante, a igreja no ano 1000 separa da igreja do Oriente. Aí ficou a igreja católica do Oriente, lá em Antioquia, né, onde hoje é a Turquia, né, e a igreja do Ocidente. Tanto é que são igrejas diferentes, né? Outros problemas também, da questão doutrinária, foi motivo de separação também. Inclusive na igreja do Oriente não tem imagem de escultura, eles têm pintura. Não sei qual a diferença, né? Para mim é a mesma coisa. É a época da chamada iconoclastia, né? Onde eles quebravam as imagens, não sei se vocês já ouviram falar. Vai ter a matéria aqui, História da Igreja, vocês vão ver. O professor de escola dominical tem que saber essas coisas. Tem que ter a visão, tem que estar. Falou de história da igreja, o camarada já tem que se situar, né? Para poder ajudar os irmãos lá, entendeu? Então, veja, quando a igreja se mistura com política, é só desgraça, não dá certo, tá? Tudo isso para falar que o iluminismo, ele vai fazer exatamente isso, ele vai fazer a separação do que é governo, daquilo que é igreja. Fala assim, a igreja para lá, não queremos padre, pastor, não queremos missa, igreja para lá, padre para lá, pastor para lá, Deus para lá.
Aqui no governo, nós vamos trabalhar só o pessoal, nós vamos trabalhar com a razão. E o iluminismo, exatamente, eles se achavam iluminados, porque eram pessoas que tinham visão de mundo diferente do que os outros tinham. E eles tinham mesmo. Só que, infelizmente, irmãos, esse iluminismo aí entrou por um caminho de completa perversidade. Eles mataram mais de 40 mil pessoas na guilhotina. Inclusive o cara que inventou a guilhotina morreu nessa época, né? O Robespierre, que foi também um dos cabeças do iluminismo, foi morto na guilhotina. Mataram, perseguiram o pessoal da igreja, pastor, padre, freira, mataram muitos, mas muito mesmo, né? E chegou a tal ponto que até hoje isso influencia na França. A França é um país completamente ateu. Tem, graças a Deus, tem as igrejas lá, mas a maioria, ele ainda prevalece o pensamento iluminista lá. Você pode ver que as maiores perversões acontecem ou vêm da França. É de lá. É um povo, não, essa é a sua verdade, a minha verdade, aqui é a razão. Então essa é uma coisa que veio lá do iluminismo, né? Tinha os motivos dele? Tinha. O mercantilismo, né? E também o absolutismo que tinha. Mas só que foi tão radical que eles se afastaram completamente de Deus. Completamente. Isso influencia até o dia de hoje. E lá eles têm o chamado ateísmo teórico, né? Bem antes da Revolução Francesa, tem uma discussão famosa, né, do René Descartes, que era um filósofo e matemático, com o Blaise Pascal, que era também um físico matemático, acho que era físico, eu sei que ele era. Esses homens antigamente, né, eles não eram só matemáticos, eles não eram só físicos, eles eram polímatas, né? Polímatas é um camarada que era tudo. Ele era filósofo, médico, pintor, escultor. Era assim antigamente, né? Hoje que está mais dividido, né? E era o caso do René Descartes e também do Blaise Pascal. Só que o René Descartes, ele era ateu. Um agnóstico, né? Tem o gnóstico e tem o agnóstico, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar que é um agnóstico. É aquele que fala, não, se Deus existe, não. O agnóstico não é aquele que vai falar assim, não, eu creio nessa baboseira aqui toda. Não, ele fala assim, não, se Deus existe ou não, eu não sei. Eu vou ficar na minha. Ele é tipo, na política, é o PMDB, né? Ele não é nem esquerda nem direita. Ele está na conveniência. Em cima do muro? É o cara em cima do muro. Então, se você crê em Deus ou não crê. Amigo, é o seguinte, ó, então, ou não é? Não, eu vou te explicar. Ele não sabe, não vai falar que se é ou não é, né? É o agnóstico. Então, esses dois que eu estou falando aí, do René Descartes e o Blaise Pascal, eles estavam discutindo exatamente sobre como que eu vou conhecer a Deus. Aí o Pascal falou o seguinte: Deus a gente conhece pelas sensações. Deus a gente não conhece por aquilo que a gente vê, que a gente toca. Deus a gente sente, né? Aí o Descartes falou assim: amigo, você vai me desculpar, mas não se pode explicar Deus pelas nossas sensações, porque os nossos sentidos nos enganam. E ele está certo, né? De certa forma. Por exemplo, se eu dissesse para você, irmão, estou sentindo aqui a presença de Deus, é ele que está dizendo. Você está entendendo? É uma coisa subjetiva, porque quem está dizendo que está sentindo sou eu, né? Aí de repente eu posso induzir você eu também vou sentir, né? Aí se chama sugestão, né? Eu posso sugestionar você. Então é uma coisa meio complexa isso daí, né? Não estou dizendo que não, através da palavra, isso é outra coisa, é a influência do Espírito Santo de Deus, né? Mas aí os dois discutindo, aí o Blaise Pascal vai replicar, vai dizer assim: não, ainda que sejam os nossos sentidos nos enganem, é impossível nós sentirmos a presença de Deus se não for através dos nossos sentimentos. E é verdade, né? Enganam a gente? Sim, engana, pode enganar, mas não tem como você chegar. Porra, cada um sabe a sua experiência que tem com Deus. Chegou no culto lá, uma mensagem, de repente um hino, não precisa nem estar na igreja, está ouvindo em casa, ouviu um hino, o hino que você já ouviu 300 vezes, mas naquele dia você ouviu, parece que falou uma coisa mais profunda, não é assim? Acontece. Então, é o sentimento. Pode desenganar? Pode, mas não tem como falar de Deus e sentir Deus se não for através do sentimento, tá? Tem também o ateísmo prático, né? Esse que eu falei para vocês aqui do iluminismo é o teórico.
ele vai dizer que não há Deus, é a afirmação categórica de todo ateu teórico, fruto de um raciocínio enganoso que tenta alienar-se de Deus. Então, falei do ateísta. Então, tem o agnóstico, tá? Então, o gnóstico é esse que acredita nessa baboseira toda, e o agnóstico é aquele que, olha, se tem ou se não tem, eu não sei. Se Deus existe ou não, se existe, eu não sei. O que mais a gente pode falar aqui? Só para reforçar aqui sobre o deísmo, né? O deísmo, o mundo é como um relógio a qual ele deu corda e deixou funcionar. Então essa aí é uma explicação mais interessante para a gente falar sobre isso aí. Politeísmo acredita num Deus finito e pessoal. Então o politeísta é a ideia de um ou mais deuses, né? Isso aí não é uma ideia nova. Quando Israel chegou lá na Terra Prometida, o que o Senhor falou para eles lá em Levítico, né? Que eles deveriam acabar com aquela nação lá, com aqueles povos, porque eles eram povos perversos. Eles iam induzir eles a adorar outros deuses. E eles tinham adoração a Moloque, a Adrameleque não era, Moloque, Astarote, Milcom, Dagon. Eram deuses que pediam sacrifícios humanos de criança, irmão. O Moloque é um deus em forma de boi. Boi sempre, né? Boi é uma entidade muito forte desde sempre. Você quer ver? Você pega a escultura dos assírios, até antes, né? Dos sumérios. Os sumérios já tinham boi, já adoravam boi. Os assírios adoravam boi, Babilônia adorava boi. Os romanos tinham o culto, o mitraísmo, que tinha que fazer sacrifício de boi. O grego tem na mitologia dele o Minotauro, que é um boi, né? A Índia, o boi é sagrado, mano. No Egito tem o boi Apis. Qual foi o animal que o Arão fez quando pediram para ele fazer o Deus que tirou eles do Egito? Bezerro de ouro, mano. Você quer ver como esse negócio chegou até aqui? Já ouviu falar da farra do boi? Vocês gostam, né? Tem a farra do boi. Qual é a ideia da farra do boi? A torada. Boi bumbá. Boi garantido e caprichoso lá no norte. Não tem lá tipo um carnaval que tem lá na Amazônia? Nunca foi lá não, Bahia? Não? É o caprichoso e o garantido lá, o vermelho e o azul lá, não lembra não? Varão, deixa na alça aí. Não, só para você ver como é que essa figura do boi é uma coisa forte, né? Mas qual é a ideia? Inclusive, qual é a ideia dessa questão do boi? Na tourada, na vaquejada, na farra do boi. É porque eles acreditam que o camarada, o toureiro lá, fazendo aquelas manobras lá, fugindo do boi, no final matando, é como se ele estivesse lutando com um Deus. A ideia é essa, é lutar com um Deus. Tanto é que na Índia ele é um Deus. Se você der um tapa na vaca lá, você está preso, se não te apedrejarem antes. A felicidade de um hindu que tem loja lá é a vaca entrar e fazer cocô lá dentro. Sério? Não é brincadeira não. A vaca ela faz lá xixi ou faz cocô lá, ele, que bom, né? A vaca cagou aqui. Irmãos, é verdade, né? Depois você vê lá na internet, você vai ver, é real, porque para eles é um Deus, né? Agora, olha que interessante, eles não comem carne de vaca, mas comem carne de búfalo. Dá para entender? Churrasquinho de búfalo eles comem, mas vaca não. É diferente, né? Búfalo e vaca é diferente assim, o formato, né? Mas é a mesma coisa, né, irmãos? É a mesma família. É a mesma família, é uma outra linha, né? Uma espécie, né? Uma subespécie, né? Entendeu? Então o politeísmo possui a noção de um Deus pessoal, mas finito, pois existem vários deuses e não pode haver vários infinitos. E é interessante também, nós estamos falando de Deus aqui, nas religiões, irmãos, existe também como é que eu vou dizer assim, a repetição, né? O padrão de trindade. Tem trindade. Você vai na Índia, você tem Brahma,
Shiva e Vishnu. São os 3 deuses principais, uma trindade. O Brahma cria, o Vishnu sustenta e o Shiva destrói. É o ciclo chamado Sansara. A Sansara é um entendimento que eles têm de nascimento, vida e morte. Nascimento e vida e morte. Então, o símbolo do hinduísmo, inclusive, é uma roda. Tipo aquela que pilota barco, um timão. É a Sansara, aquilo ali. É nascimento, vida e morte. Tem um grupo lá no Tibete, uns senhores lá, uns monges, eles criam tigres. Tigre, irmão. Cada tigre desse tamanho. Mas é tigre... Edson, né? Sim. Edson, tigre vegano, acredita? Tigre vegano. Eles pegam o tigre desde pequenininho, que a mãe, matam a mãe, fica só o filhote. Eles desde pequenininho criam aquele tigre comendo banana. Vegano, não come carne de jeito nenhum, porque eles também são veganos, né? E o pessoal vai visitar lá a área deles, e os tigres são mansos. Vê na internet, não sei o que lá no Tibete, como é que fala? É um pagode, né? Pagode não é pagode, pagode é o lugar onde tem lá a reunião deles, né? É um monastério de monges, né? Aí lá, todo ano, vai para lá, vai um monte de turista. Eles fazem, irmãos, uma mandala. Já ouviu falar de mandala? Mandala é geralmente é redondo assim, né? E tem um monte de desenho simétrico assim, os desenhos. O pessoal usa muito em colar, chama mandala. É bonito uns desenhos assim, né? Tem vários modelos. E eles botam numa mesa enorme assim, de uns 2 metros por 3 metros assim. E eles fazem com areia colorida, né? Pode serragem, faz um monte de coisa e faz aquela imagem, aquela coisa. Já viu na igreja, às vezes aqui, uma vez no ano faz na rua? Só que eles fazem essa mandala, chama isso aí, só que é num lugar fechado lá. E, então eles ficam durante a semana inteira, mas você precisa ver a perfeição do negócio que é. Tudo isso para mostrar essa coisa do nascimento, vida e morte. O último dia, que é quando está pronto, aí todo mundo tira foto, que bonito. Aí chamam lá o monge mais velho, né? O Xin Ling Yang lá, o velhinho lá, aquele barbinha, né? Aí vem o velhinho lá, né? Todo mundo esperando. Eu entrei em choque, né, quando eu vi aqui. Ele olhou assim, aquela mandala, todo mundo... Êêê! Aí daqui a pouco, sabe o que ele faz, irmão? Destruiu tudo. E o pessoal... Êêê! Quer dizer, completou o ciclo. Eles criaram, teve o momento da permanência e ele vem e destruiu tudo. Nascimento, vida e morte. Então, a cultura oriental, ela é muito fixada nisso. Veja na cultura egípcia, também antiga, também tem a trindade. É Ísis, Osíris e o... Ísis, Osíris, o pai e o filho. Qual o nome do filho, meu Deus? Vê pra mim aí. É Ísis, Osíris e tem o outro lá. Não sei, não é Anubis, não. São 3 também. Então, vai replicar, né? Os 3 principais deuses do Egito aí. É Ísis, Osíris... Horus, isso, Horus. Então são os 3 principais. Aí você vai falar assim, tá, então quer dizer que nós estamos copiando dos egípcios? Não, nada a ver. Não tem nada a ver. Ninguém está copiando nada de ninguém, né? Se você for ver, os egípcios, 5.000 anos antes de Cristo, eles já tinham noção de juízo final. Você já ouviu falar do livro dos mortos? Toda a múmia lá, o cara que tinha dinheiro, quando ele morria, ele era enterrado com o livro dos mortos aqui assim, ó. O livro dos mortos é tipo um joguinho de videogame, irmãos. Isso 5.000 antes de Cristo, tá? 5.000 anos antes de Cristo. Ele tinha que passar fases ali, várias fases, até chegar no dia do juízo lá. Ele chegava lá no salão do juízo e lá vai estar o Anubis, que é o deus acho que é o Anubis, que é o deus dos mortos lá. Aí o morto chegava. Isso na ideia deles lá, tá? O Anubis tinha uma balança lá, ele pegava uma pena de ganso, botava, sabe aquela balança que tem 2 pratos? De um lado ele botava ali uma pena de ganso e do outro lado o coração do camarada que morreu lá. Se o coração fosse mais pesado que a pena, ele era jogado para um bicho lá, mistura de crocodilo, leão e hipopótamo, e era devorado. Se o coração fosse mais leve que a pena,
Coitado, lascado. Quem que o coração vai estar mais leve, né? Aí abria-se uma porta e ele ia para o Jardim dos Juncos. Paraíso. Isso, 3.000 anos antes de Cristo. Então eles já tinham noção de julgamento, juízo final e de paraíso. Quem foi que ensinou isso para eles? É o homem, o vazio que tem no coração do homem. Deus criou, os homens são todos iguais, irmão. Nós temos as mesmas necessidades. Então, infelizmente, aqueles que não preenchem esse vazio com o Deus verdadeiro, por isso que nós estamos falando desse monte de segmentos aqui. A deísta, teísta, ateísta, politeísta, panteísta, parenteísta. São pessoas que estão tentando encher o vazio com alguma coisa. E tem um cientista cego lá também, que é um ateu, ou pode ser um agnóstico, ou é um positivista. O que é um positivista? É aquele que só acredita naquilo que a ciência confirma. Isso é um movimento filosófico. O positivismo começou com Augusto Comte, 1800 e alguma coisa. Só é verdade o que a ciência comprova. Mas eu não preciso da ciência para comprovar a Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia é que está confirmando a ciência. Irmão, eu só acredito se a ciência confirmar. Não. A ciência, ela se torna uma religião também. Tem muita gente aí que transformou a ciência numa religião. Nós vemos aí recentemente, por causa dessa ideologia tão terrível, devastadora que está aí, as pessoas, elas são capazes, irmão, de deturpar a verdade. Aí o camarada faz lá um tratado, o pessoal, a verdade, só para dar base naquilo que eles acreditam, é uma mentira. Então eles pegam ali um tratado, uma suposta descoberta de alguma coisa nova, uma descoberta científica, uma verdade deles lá, para dar suporte a alguma coisa que eles acreditam e que eles defendem. Essa própria questão da ideologia de gênero é isso daí. Dizer que o sexo é uma imposição social. Desde quando, irmão? Não é. Agora esse dia, eu não sei se era brincadeira ou se era verdade. Apareceu, não sei se vocês viram, um menino que dizia que estava se sentindo um quati. Um Terian. Eu achei que era brincadeira aqui. Né? Irmãos, você está entendendo como é que está o negócio? Está difícil, né? Está difícil. O que mais? Falei sobre imanência e transcendência. Alguma dúvida sobre a transcendência e imanência? Tudo tranquilo? Imanência e transcendência? Há alguns textos das Escrituras que apontam para a imanência de Deus à medida que revelam sua preocupação comum. Então, como é que Deus pode, um Deus que é transcendente, no Antigo Testamento nós falamos que ele se tornou imanente através de Jesus, mas no Antigo Testamento, como é que Deus se tornava imanente? Através de que Deus poderia se tornar imanente? Que Deus poderia demonstrar que ele existe? A gente vê isso através de quê? Ele abrindo o mar, mandando maná, fazendo milagre. Então é um Deus que a gente não tem acesso, mas ele está fazendo as coisas, né? E mesmo fazendo, o povo não acreditava. Você já pensou, irmãos, 40 anos você comendo maná todo dia, com exceção dos sábados, né? Chegar no final desses 40 anos, o pessoal não acreditar mais em Deus. Como é que pode uma coisa dessa? Durante 40 anos você vê todo dia de manhã, o sol se punha, você via que a coluna de fogo saía e vinha uma nuvem. Me afeta, não sei a sua. Eu acredito que essa nuvem, num deserto lá de uns 45 graus, devia ficar uns 23. Isso me afeta. Eles ficavam debaixo tipo de um ar-condicionado. Eu acredito. Todo dia isso. E à noite, quando você sabe que lá no Oriente, no deserto, de dia é um calor insuportável e à noite é um frio insuportável. Pode chegar até abaixo de zero, dependendo do lugar. Aí o Senhor mandava uma coluna de fogo para espantar os animais e aquecer, mano, olha só. 40 anos o cara vendo isso. Aí você vai ver quando Josué, depois que ele morre, vai dizer lá que o povo não... Tinha muita gente que não conhecia mais a Deus. O negócio estava tão grave que Josué teve que falar uma hora lá, olha, ele viu que o pessoal não queria mais seguir a Deus, falou assim, olha, vocês querem seguir os deuses que estão para além do rio, vocês seguem. Vocês querem servir os deuses daquele pessoal idólatra daqui, vocês seguem. Agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. 40 anos vendo e comendo e a água, irmão. Nossa, detalhe,
Só tem dois episódios na Bíblia que Deus proveu água para eles. Nos 40 anos, só tem 2 registros. Uma foi quando ele feriu mesmo que tinha que ferir, e a outra quando ele bateu 2 vezes, que era só para falar. Lembra? E esses outros 38 anos aí, como é que eles bebiam água? O Paulo vai dizer que eles bebiam da água da pedra que acompanhava, irmão. Quer ver? Vocês nunca viram isso, não? Tinha uma pedra que acompanhava eles, irmãos. Você nunca tinha lido, você nunca leu isso, não? Beberam de uma água espiritual. É água espiritual. Essa pedra representa Jesus. Ó, 1 Coríntios, ó. 1 Coríntios 10, 4, mano. Eu não falo de mim, não. Eu falo o que está escrito aí, ó. Depois você se vê aí com Deus aí. E todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. 10, 4, mano. Você acredita que tinha uma rocha que acompanhava eles, onde eles iam? Não me pergunte como. Está escrito aí. Não me pergunte como. Né? Esse é o Deus que nós cremos. É o Deus do impossível. Então, a transcendência refere-se ao fato de Deus ser separado da sua criação, independente dela. Ela nos diz que Deus está assentado nas alturas e sobre o seu trono soberano. Há alguns textos das Escrituras que apontam para a transcendência de Deus. Vamos ver aí. Isaías 55. Esse é famoso, né? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, Isaías 55, 8 e 9, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Está vendo aí? Tem Jó ainda 11, 7, segundo Crônicas 2, 6, mas já basta isso aí, né? O que mais? Você sabe que Deus tem alguns nomes, né? Deus tem nomes. Eu falei aqui o nome que ele falou para Moisés, né? Vai lá e diga que o RE te mandou. Na nossa Bíblia está eu sou, né? Algumas dizem eu sou o que sou. Não, eu serei o que serei. O certo é esse, tá? Mas Deus tem alguns nomes na Bíblia. O primeiro nome aparece lá em Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Está lá, Bereshit, olha lá, Bará Elohim, né? Bereshit, Bará Elohim. No princípio é Bereshit. Tanto é que o nome no livro de Gênesis, no hebraico, se chama Bereshit. É no princípio. No princípio criou, Bará, né? Elohim. Elohim é o nome de Deus. Só que, irmãos, Elohim, toda palavra hebraica que termina em im é plural. É plural. Tanto é que você vai ver Bará Elohim, ele criou os céus, né? Chamar é céu, Chamaim, céus. Tudo que é im é plural. Tanto é que El é Deus. Por exemplo, Daniel, juiz de Deus. Ezequiel, alguma coisa de Deus, não lembro agora. Gabriel, é o príncipe de Deus, mensageiro de Deus, uma coisa dessa. Então tudo que termina em El é Deus. Só que aqui está Elohim. Então é um Deus com uma visão plural. Peraí, mas é um Deus com 3 cabeças, 6 braços, 6 pernas? Não. Deus, irmãos, Deus é a divindade. Tá? Quando a gente fala Deus, eu não estou falando de uma pessoa, eu estou falando da divindade. Divindade é Deus. Só que essa divindade, ela é composta pelo Pai, que é uma pessoa, pelo Filho, que é outra pessoa, e pelo Espírito Santo, que é outra pessoa. Essas três pessoas formam um conjunto que se chama Deus, uma divindade. Os três é um Deus, tá?
Mas cada uma é uma pessoa que tem a sua função dentro da Trindade. Então a gente já vê que essa ideia, essa noção de pluralidade, desde o início do livro de Gênesis. Então, na realidade, seria assim: no princípio, o Pai, o Filho e o Espírito Santo criaram os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Outro detalhe importante é que, diz lá, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse verbo aqui, criar, antigamente na língua portuguesa, nós tínhamos dois verbos para criar. Um era criar, né, com I, que é o que a gente usa até hoje. E tinha outro, eu vi essa Bíblia, tá? Eu vi, que é crear. Eu vi, a Bíblia de 1890 alguma coisa. Criar e criar. Qual a diferença? Hoje não existe mais, não se conjuga mais esse verbo aqui. É um verbo antigo. Só tudo agora é criar. Criar é quando a pessoa fazer alguma coisa a partir de algo já existente. Por exemplo, eu vou fazer uma cadeira. Eu vou fazer a cadeira através de ferro e madeira e tecido. Algo que já existe. Eu simplesmente vou juntar e vou fazer. Mas criar, só Deus podia conjugar esse verbo, que é fazer do nada. Então esse Bereshit Bará, então é o verbo criar. No princípio criou Deus, não criou. Ele criou. Eu vi essa Bíblia escrita criou. Eu já vi essa Bíblia, nunca mais vi. Devia ter tirado foto alguma coisa. Mas faz muito tempo, né? Deve existir em algum lugar ainda. E eu já vi também na internet, eu achei que realmente não existe mais esse verbo, mas já existiu. Então é quando se cria do nada. Então só Deus que pode conjugar esse verbo aí. Então no hebraico, El significa aquele que é forte. Elohim é o plural de El. Esse nome é usado principalmente quando se refere à soberania divina no exercício da sua obra criadora. Você vai ver que tem vários textos na Bíblia que aparece a palavra Elohim, né? Está lá em Deuteronômio também, capítulo 5, 23. Né? E na nossa Bíblia, irmão, não vai traduzir por Elohim, ou vai botar Senhor. As mais antigas vai botar Jeová, quando é Jeová, porque a partir de um certo momento eu não estou lembrado agora se é em Gênesis, agora eu não lembro se é Gênesis ou se é, eu acho que é Gênesis. A partir de Gênesis, tem um capítulo lá que a partir dali vai começar a aparecer a palavra Jeová. Mas até então era só Elohim, Elohim, Elohim. Aí até a partir do momento eu começo a falar Jeová. Porque tem um motivo para isso. Tá? Então nós vemos aqui que o Elohim, esse nome é usado principalmente quando se refere à soberania divina no exercício da sua obra criadora. Tem também a palavra El Shaddai. Já ouviu falar? El Shaddai. O pessoal gosta de cantar, né? Mas a palavra Shaddai também está lá em Gênesis 17. Leia para nós aí. Gênesis 17, versículo 1 e 2. Gênesis 17, versículo 1 e 2. Gênesis 17, 1 e 2. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Irmãos, olha só. Deus é tão tremendo, né? A palavra El Shaddai, né? É o Deus o que? Eu sou o Todo-Poderoso, né? Tá na nossa tradução. Mas na língua original, Shad, a raiz Shad no hebraico significa dar mamar no peito. A mãe judia, quando está dando mamar no peito, ela está fazendo um Shad. Pegar o nenenzinho está Shad, tá dando mamar no peito. Ele é o El Shaddai, é o Deus que te pega no colo e deixa mamar no peito. Olha só, é esse o significado. Ele está falando para Abraão: eu sou o Deus que te pega no colo e te bota para mamar no meu peito. Ser perfeito, Abraão, anda nos meus caminhos, né? Olha o amor de Deus, né? É o Deus Todo-Poderoso. Tem também El Elyon,
Deus Altíssimo também aparece na Bíblia. Esse nome ressalta a supremacia e a soberania de Deus. Ele enfatiza Deus como possuidor de todas as coisas. Olha só, esses nomes aqui a gente só vai ver se lê no original, tá? Na nossa Bíblia, se você ler, não vai estar escrito isso. Viu a importância de aprender a língua original? É importante a gente saber isso. Não quer dizer que não vai aprender, se não souber a língua original, mas ajuda muito, né? Aí você vai falar, olha, eu não sabia que Deus está usando essa palavra. Então, El Elyon significa supremacia e soberania. Enfatiza Deus como possuidor de todas as coisas, aquele que é elevado acima de toda a criação ou que reina absoluto sobre ela. Então, quando ele quer mostrar que é o Deus superior, ele vai usar Deus, El Elyon. Vamos ver aí? Deuteronômio 32, 8. Deuteronômio 32 e 8. Pode ler aí, quem achou? Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Então, quando fala de Altíssimo, é El Elyon. Elyon é filho do Altíssimo. O próprio Jesus foi chamado, vieste nos atormentar, filho do Altíssimo, né? Com certeza os demônios falaram. Você sabe que Jesus falava aramaico, né? A Bíblia foi escrita em grego no original, mas ele falava em aramaico. Então quem ouviu Jesus falar, ouviu ele falar em aramaico, só que foi registrado em grego e foi traduzido para o português. Olha só que viagem, né? Ele falou em aramaico, foi traduzido para o grego e do grego foi traduzido para o português. Olha aí. Então os demônios lá disseram, vieste nos atormentantes do tempo, filho do Altíssimo. Chamaram ele de Ben Elyon, filho do Altíssimo. Ben é filho, Elyon é Altíssimo. Ben Elyon, filho do Altíssimo. Nós somos Ben Elyon, né? Bait Elyon, menina é filha, né? Bait Elyon, filho é Ben, menina é Bait. Então, filhos do Altíssimo. E para finalizar, irmãos, na próxima aula a gente continua. Você se lembra, tem outra palavra que é Jeová Jireh. Já ouviu falar? O que significa Jeová Jireh? Deus que provê. Deus que provê. Onde é que está escrito isso? Onde é que surgiu essa palavra aí? Lembra? Isso é interessante. Foi quando o Abraão foi matar o filho lá, lembra? Oferecer para Deus. Aí o menino perguntou assim, menino, não era menino aí mais não, tá? O Isaac ali já tinha bastante idade já. Alguns dizem que ele já tinha até uns 30 anos ali já. Não era criancinha não. Tanto é que para carregar 3 dias lenha para cima lá, tinha que ser um cara grande, né? Ele viu o pai lá com a lenha, viu o fogo, viu um monte de coisa e perguntou, ô pai, eu tô vendo a lenha, tô vendo essa faca afiada aí, tô vendo fogo, mas pai, não tô vendo quem vai morrer aí. Cadê o cordeiro, pai? Aí ele fala, meu filho, Jeová Jireh, Deus proverá. Sabe o que aconteceu nessa hora aí, irmãos? Nós somos salvos porque nós acreditamos que Jesus veio, né? Não é? Há 2000 anos atrás, nós acreditamos que Jesus veio, morreu por nós. Abraão foi salvo, Davi foi salvo, Salomão com certeza foi salvo também, porque no final ele fez umas orelhadas lá, mas, né, que Deus tenha misericórdia. Nabucodonosor, foi ele que escreveu o capítulo 4 de Daniel, você já sabe disso, né? Quem escreveu o capítulo 4 de Daniel foi Nabucodonosor. O que foi que ele falou lá? Ele estava pastando como animal, porque ele não acreditou no sonho que ele teve lá, lembra? O Daniel falou, rapaz, toma tua linha, mas depois de um ano ele não obedeceu o que Daniel falou, Deus tirou ele do trono e ele foi pastar 7 tempos, não sei se 7 dias, 7 meses, 7 anos, não sei. Cresceu igual animal, pelo, começou a ruminar a grama. Irmão, você já pensou o pessoal passando assim, ó, o rei lá. Aí ele contando que um dia olhou para o céu, ó, e um dia eu levantei meus olhos para o céu e glorifiquei o nome daquele. Irmão, esse cara tá salvo, mano.
nós vamos chegar na eternidade, vamos encontrar Naná. Naná está lá, Nabucodonosor, eu já sou íntimo dele, Naná, né? Um cara perverso daquele. Isso mostra a graça de Deus, né? Então, o Abraão, ele foi salvo não porque ele creu que Jesus viria, mas porque ele creu que Jesus veio, mas que Jesus viria. É ao contrário de nós. Nós somos salvos porque cremos que ele veio. Abraão foi salvo, ele falou assim: Deus proverá, futuro, proverá para si o cordeiro para o holocausto. Eu já estou vendo. E Jesus falou, né, quando disseram assim: você não tem nem 50 anos, você viu Abraão? Abraão me viu e exultou por me conhecer. Algo do tipo assim, lá está em João capítulo 8, quando estava a discussão lá com os judeus, falaram assim, que ele era, que vocês são filhos de Abraão, não sei o quê. Aí Jesus falou assim, antes de Abraão ser, eu sou, ele falou, lembra? Aí ele falou, você não tem nem 50 anos, como é que você diz que você é mais velho que Abraão? Eu falei, antes, Abraão exultou por ver meus dias, algo do tipo assim. Então, olha aí, Amém? Na próxima aula, então, a gente, se achar esse texto aí, depois mostra para nós aí. Vou fazer a chamada aqui para os irmãos aqui, rapidinho. João 8:33. Lê para nós aí, meu querido. Responderam-lhe somos descendência de Abraão e não servimos a ninguém. Como diz tu, sereis livre? Respondeu Jesus: em verdade eu digo que todo aquele que... Não, esse não. É por aí mesmo. Porque é exatamente o versículo que ele fala ali. 55. 55. Deixa eu botar os nomezinhos aqui. Brenda, meu Deus do céu. Espera aí. Anne, espera aí. Fala hoje pra você. Josiane. Luiz Henrique, né? Gravei, olha, já gravou, já era. Lucas, Evandro, tem 2 Evandro na turma. Daisy, Christian, Ixi, ali esqueci. Varão, você mesmo é o? Tiago. Evandro 2. Não, você é 1, né? O 2 é... Edson. Vixe, aí já pegou, não lembro mais. Ednei? Ednei. Eu sabia que era um nome difícil. E o varão ali? Vai, Ednei Volney. Valeu, gente. Irmão, só um jabazinho para quem não viu ainda, né? Tem uns livros nossos aqui. Entendeu? Tem que fazer o jabá aqui, senão não vai. Hoje tem o livro da prosperidade, voltou, eu consegui mandar fazer sobre contra a doutrina da prosperidade, tá? Esse aqui, se você quiser ficar vacinado contra a doutrina da prosperidade, tá aí. Temos também aqui, Insight de um pastor chato, né? Que fala da realidade da igreja atual. Temos aí o best-seller aqui, Doutrina ou Costume, todas as dúvidas que você tiver com respeito à doutrina e costume, e também sobre a salvação. Olha, o negócio está ficando forte, né? Sobre a salvação, todas as dúvidas que tiverem, as implicações de ser salvo, de não ser, tá? Esse aqui, todas as perguntas, quase todas, né, de dúvida que nós temos com relação a costume e doutrina. É pecado jogar na loteria, fazer tatuagem, lembra isso, já leu? Cortar o cabelo, né? Por que a Assembleia de Deus os homens usam terno? De onde vem isso? Raspar a perna, raspar sovaco, usar brinco, usar maquiagem, dançar na igreja, lavar os pés.
Como é que é a Santa Ceia? Eu botei as 3 perspectivas aqui: transubstanciação, consubstanciação, o memorial. Então tá tudo aqui, né? De repente não serve para você, mas serve para alguém que está começando aí. Se quiser abençoar, se levar mais de um, a gente faz um preço especial para acabar logo o estoque. Amém? Vamos orar? Alguma pergunta aí da aula? Tranquilo? Deu para entender aí? Isso aqui é meio complicado, né? Do agnóstico aqui, mas não se preocupa não, vai ter uma matéria que nós vamos falar só deles. Vai ser apologética. E tem que entender isso aqui, tá, irmão? Isso aqui porque se você entender bem o gnóstico aqui, você vai entender todas as epístolas de João e o evangelho de João. Porque que ele escreveu? Ele enfatizava que Jesus veio em carne, que é para combater esses caras. Porque esses caras aqui, até o século 3, 4 da igreja, até hoje, mas principalmente do século 2, 3, 4, do começo da igreja, esses caras aqui atazanaram a igreja. Porque eles diziam o seguinte: não, o que a gente fizer com o corpo não tem problema nenhum, por isso que a gente pode pecar, adulterar, pode se prostituir, porque o corpo não presta para nada. Olha só, teve um bispo da igreja, um camarada da igreja lá, um tal de Nicolau, que vai ser mencionado lá em Apocalipse, são os nicolaítas, são os caras que seguiam ele. Conta a história que esse Nicolau, inclusive, é um dos diáconos lá de Atos 6, né? Diz que lá é um Nicolau, alguns dizem que é ele, a tradição diz que é ele. Que ele pegou a própria esposa dele e falou assim: não, esse negócio de corpo, que se fizer com o corpo é pecado, não, tá aqui minha esposa, inclusive, quem quiser ter relação com ela pode ter, não vai alterar em nada, não. Aí ele deu a esposa, por que ele não se ofereceu ele, né? Então veja a mentalidade desses camaradas. Então tudo por causa disso aqui, ó, do gnosticismo. E o gnosticismo não é só um movimento, existem mais de 20, muito mais de 20 perspectivas diferentes. Mas a ideia é sempre que o corpo é mau e precisa ser liberto. E quem que vai libertar? É um logos, é alguém iluminado. Já ouviu falar de Illuminati? Né? Tem ligação também essas coisas, Illuminati, iluminado, né? Os Aeon, né? Aquela coisa toda. Então tem a ver com o gnóstico. Tá bom? Vamos orar então para a gente despedir. O Evandro, nos peça a Deus em oração. O Evandro. Deus da parte, agradecemos por essa aula, abençoa cada um, uma educação de segurança, nós colocamos as tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Obrigado aí, tá? Deus abençoe aí. Desculpa as brincadeiras, senão vocês dormem, né? Tem que fazer umas tiradas aí, né, Evandro? Senão os caras dormem. Obrigado aí. Ô, querido. Vou fazer o pix da aula, passar um peguei esse ainda não fiz. Não, beleza? Beleza, mano? Tranquilo?